Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Combate à violência, inclusão no mercado de trabalho, geração de renda no campo. A juventude brasileira é diversa e tem demandas específicas para a faixa etária e diferentes segmentos. Campo, cidade, educação, trabalho. A Câmara debate a criação do Plano Nacional de Juventude para determinar as metas e responsabilidades do poder público para as juventudes, grupos que juntos chegam a 1/4 da população. Nós discutimos a proposta com o secretário da Juventude da Câmara, deputado Rafael Mota, do PSB do Rio Grande do Norte, e o deputado André Amaral, do PMDB da Paraíba. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindo ao Câmara Debate. Vou começar perguntando aos senhores, o Estatuto da Juventude foi sancionado, se tornou lei em 2013. Os senhores consideram que já está totalmente implementado o Estatuto da Juventude? Já existe um avanço, né? A gente sabe que, apesar da temática de juventude ser já dialogada há décadas no nosso país, mas existia a necessidade de um marco legal realmente para poder tornar efetiva algumas políticas públicas nessa população que ficou muito tempo desassistida em relação a uma legislação que fosse específica para essa população. Então, o momento atual agora é de diálogo em relação ao Plano Nacional de Juventude, que tem sido capitaneado inclusive pelo deputado André Amaral da Paraíba, onde tem sido levado que sejam implementados esses 11 eixos que foram estabelecidos no Estatuto da Juventude. A gente tem aí uma séria necessidade, porque o Brasil hoje é formado por mais de 50 milhões de jovens que se enquadram entre 15 e 29 anos, que têm tido algumas dificuldades, principalmente no que diz respeito ao desemprego e à violência. Hoje o nosso jovem, nós temos a 7ª maior taxa de homicídio de jovens no mundo, infelizmente é aqui no Brasil. E 90% dos assassinatos que são cometidos no Brasil são acometidos com essa população. Então a nossa preocupação é criar políticas públicas através da Secretaria Nacional de Juventude, através da Secretaria de Juventude da Câmara, que foi recentemente criada, e também com os jovens parlamentares, que hoje nós temos aí um parlamento muito jovem. São mais de 90 deputados abaixo de 40 anos de idade, um presidente que é jovem. Nós temos 3 membros da mesa diretora que são parlamentares jovens e tem tido essa preocupação em dialogar com a sociedade e trazer a juventude para dentro do legislativo e ver também projetos que sejam e agrupem essa população para poder dar mais legitimidade e políticas públicas para melhorar a condição de vida dessas pessoas. Deputado André Amaral, qual que é a importância do Plano Nacional da Juventude para essa implementação que o deputado Rafael Mota falou? A importância é que nós vamos poder estabelecer, dentro de 10 anos, qual vai ser a base nacional da política pública de juventude. O grande problema hoje da política de juventude é que se muda governo, se muda o formato da política de juventude. Então, se a gente traz a política de juventude, tira ela, deixa ela de ser uma política de governo e passa a ser uma política de Estado, a gente consegue prever para os próximos 10 anos, para os próximos 20 anos, que resultados o Plano Nacional de Juventude ela pode trazer a nível nacional e com uniformidade para esses 50 milhões de jovens. Essa é uma matéria que nos apetece muito, até porque eu ainda nem era deputado e nós trabalhamos aqui dentro do Congresso Nacional para desarquivar o Estatuto da Juventude, que estava há mais de 12 anos parado nos corredores, nas comissões da Câmara Federal. E há pouco mais de um ano nós temos a implantação do ID Jovem, que é a carteirinha de quem está inscrito no CAD único e tem direito a ter esse acesso ao Estatuto da Juventude. Tem direito às matérias que o Estatuto da Juventude providencia para os jovens, por exemplo, as 2 passagens intermunicipais dentro de ônibus, o acesso à meia entrada em espetáculos culturais. Então, o Estatuto da Juventude ele começa a sair do papel, ele começa a entregar ao jovem aquilo que ele espera do Estatuto da Juventude para os jovens de 15 a 29 anos que estão inscritos no CAD único, que estão numa faixa de renda muito baixa, para que ele possa viajar e para que ele possa também ter acesso à cultura. Deputado, o Plano Nacional da Juventude é um projeto de 2004 que está aqui na Câmara. Já foi aprovado por uma comissão especial e espera votação em plenário. Agora o Executivo inicia estudos para promover uma atualização e oferecer um novo projeto em substituição ao que está na Câmara. Isso não pode atrasar ainda mais a votação desse plano?
Eu acho que não, porque já foi feito, inclusive, pela Secretaria Nacional de Juventude, diversas reuniões e audiências públicas em todo o Brasil. O próprio relatório é lastrado pela Unesco, pela ONU, então existe uma legitimidade de aprovação. A gente tem tido aí diversas pautas com certa dificuldade, que não são pautas populares aqui na Câmara dos Deputados, mas essa discussão do Plano Nacional de Juventude, como já está há mais de 10 anos aqui em discussão na Câmara, eu acho que é uma pauta propositiva, é uma pauta consensual de todos os parlamentares, de todos os deputados. Então, a nossa dificuldade, nesse momento, que foi retirado através de estudos fornecidos também pela Unesco e também em diálogo com o presidente, que foi retirado a questão da criação de um fundo. A gente sabe da dificuldade que é hoje criar esse tipo de encargo para o governo federal, que existe uma dificuldade financeira, uma dificuldade em relação à questão econômica, obviamente, que inclusive isso está ligado diretamente, o deputado André sabe disso, está ligado diretamente à nossa juventude, que é uma força de trabalho, só que infelizmente nós temos aí 13% da população desempregada, onde mais de 20% se concentra nos jovens, ou seja, mais de 20% da população de jovens hoje não tem oportunidade de emprego. Então, acho que esse pilar desemprego / violência urbana, que tem, obviamente, uma causa, uma raiz concentrada na educação, nesse gap de educação que o brasileiro, principalmente esses jovens na educação básica, educação média e essa descontinuidade dos projetos do governo, né, tem sido uma preocupação e tem sido principalmente essa grande dificuldade que tem criado hoje na violência e no desemprego para essa população de jovens no nosso país. Inclusive, a gente já tem um compromisso por parte do presidente da Casa, chegando essa nova proposta do Plano Nacional de Juventude, da gente já votar no começo do ano que vem matérias ligadas à juventude para que a gente possa estabelecer o Plano Nacional de Juventude e também outras matérias que beneficiem esses 50 milhões de jovens brasileiros. É uma faixa importante de 207 milhões de brasileiros, então o compromisso do presidente, o compromisso da mesa para que a gente vote essas matérias com urgência e possa entregar à sociedade o Plano Nacional de Juventude. Agora, deputados, uma pergunta comum para os dois. Como que essa redução de gastos, contenção, novo teto fiscal, já não vai ser possível criação do fundo? Até que ponto isso não compromete esse atendimento às juventudes? A nossa preocupação em relação a essa retirada do fundo era justamente não ter uma alternativa financeira para poder implementar esse diagnóstico, essa avaliação de resultados em relação ao plano, né? Mas eu acho que é uma vitória para a juventude brasileira, já o diálogo e o comprometimento em relação a essa comissão geral que nós tivemos aqui na Câmara em relação à discussão desse Plano Nacional de Juventude e o compromisso do presidente em relação à tentativa de se votar esse plano quanto antes. A gente tem dialogado muito com o presidente, estreitamente, a gente vê uma preocupação do presidente em relação a essa temática, inclusive levamos a ele, junto com o gabinete do deputado André e outros parlamentares jovens, inclusive com a Mariana Carvalho, que é segunda secretária da mesa, o próprio deputado JHC, que foi o responsável pela criação desse projeto de resolução, da criação da Secretaria de Juventude da Câmara. Vocês vejam, é a primeira vez que o Legislativo brasileiro tem um secretário de Juventude que representa essa juventude, dialoga com a sociedade e faz esses estudos em relação a essa temática. Então, a gente vê um comprometimento do presidente, da própria Casa em relação a essa temática. A gente tem tido tantas pautas, como disse, pautas que não são consensuais, pautas que são impopulares, mas isso é uma necessidade que a população e a própria sociedade necessita em relação a essa discussão da juventude. A gente tem tido aí décadas e décadas onde a juventude tem sido tratada como potencial problema e não como uma solução no nosso país. E a gente vê hoje que a sociedade tem saído de uma sociedade patriarcal, onde quem decide, toma as decisões, coloca dinheiro dentro de casa, é geralmente o chefe da família, é o pai, passando para ser o jovem. O jovem hoje ele contribui dentro de casa, ele leva o financeiro para dentro de casa e ele decide, inclusive, eleitoralmente, como a família vai proceder em relação às eleições. Deputado André Amaral, sem recursos, sem o fundo, é possível implementar a política? É possível, até porque hoje nós temos um recurso muito pequeno na Secretaria Nacional de Juventude, cerca de 50 milhões de reais por ano. Isso, para nível nacional, é muito pouco. Você vai gastar aí pouco mais de alguma coisa de milhões de reais por ano por estado. Então, como a Secretaria Nacional de Juventude e a política pública de juventude, ela possibilita que a política seja feita de forma transversal, não é só o orçamento da Secretaria, mas, por exemplo, Ministério da Saúde, política pública de juventude para a saúde, sexualidade, por exemplo,
acidentes de moto. Então, prevenção da juventude, você consegue pegar a política dentro do Plano Nacional de Juventude, ir para dentro do Ministério e se dialogar e se estabelecer em 10 anos que política vai ser estabelecida. Turismo. Você vai para dentro, a Secretaria Nacional de Juventude vai para dentro do Ministério do Turismo e estabelece um plano de turismo para que você possa dar a esse jovem que não tem acesso a um passeio turístico, como é que ele pode ter acesso, preços mais acessíveis. Então, dá para a Secretaria trabalhar em todo o Brasil, formação, o CERT-Senat, o SEBRAE. Então, toda essa política de juventude ela pode ser feita de forma transversal. Claro que é muito ruim se trabalhar com pouco dinheiro, mas é necessário se fazer uma redução de gastos até para que a gente possa planejar, para que a gente possa prospectar como é que a política de juventude ela pode acontecer. Porque o governo estava gastando muito e gastando de forma desordenada. Agora, com a redução de gastos, o governo vai obrigar tanto os ministérios como as secretarias a prepararem melhor um plano a longo prazo para ver como é que a política vai se desenvolver e, de verdade, entregar uma política eficaz. Antigamente se fazia uma política acalentadora, agora se obriga a qualquer órgão que queira fazer qualquer tipo de política, não só política de juventude, a fazer uma política transformadora que dê ao jovem condições de sair para o mercado de trabalho, por exemplo. Não adianta a Secretaria Nacional de Juventude ou qualquer política pública de juventude entrar numa comunidade e falar de mortalidade negra, por exemplo, e ela não ter um plano de como diminuir essa mortalidade negra. Então, isso obriga, por exemplo, o Plano Nacional de Juventude e as secretarias de juventude do Brasil inteiro a planejarem melhor e entregarem, porque o gasto ele tem que ser eficaz, é menos dinheiro, mas ele tem que dar um respaldo, ele tem que dar um retorno verdadeiro. Então, com pouco dinheiro, obriga a gente a trabalhar e entregar aquilo que a sociedade espera, eficiência na empregabilidade do dinheiro público. Deputado, a gente vai fazer uma pequena pausa e na volta o senhor faz seu comentário. Estamos conversando sobre o Plano Nacional da Juventude. Os convidados são os deputados Rafael Mota, do PSB do Rio Grande do Norte, e André Amaral, do PMDB da Paraíba. Continue conosco. Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando com os deputados Rafael Mota, do PSB do Rio Grande do Norte, e André Amaral, do PMDB da Paraíba. O tema é o Plano Nacional da Juventude. Deputado Rafael Mota, antes da gente encerrar o primeiro bloco, o senhor ia fazer um comentário sobre o fundo que deixou de ser criado. Era só para complementar o que o deputado André falou com muita propriedade, além da genialidade de se poder fazer política pública transversal em relação aos ministérios, o governo não pode alegar que não existe financeiro para poder gastar com juventude, que não é um gasto, é um investimento. No momento que a gente tem votações de refis aqui na Câmara, que são importantes, obviamente, no momento que existe renúncia fiscal bilionária em diversas áreas, não se pode dizer que não existe financeiro para poder investir em juventude. O que a gente precisa é realmente, infelizmente, a Câmara dos Deputados, o Poder Legislativo, não tem a competência para poder criar esse fundo, né? Mas se alegar que não existe financeiro para poder investir em juventude, não é uma verdade. Então, o nosso papel como secretário de Juventude é brigar para que essa juventude seja assistida em relação a essas políticas públicas. Deputado André, o deputado Rafael citou um gap que a gente tem histórico e crônico em educação que leva as populações mais vulneráveis, principalmente da periferia das grandes cidades, sobretudo no recorte da população negra, a serem as maiores vítimas de homicídios. Como que o Plano Nacional da Juventude prevê esse enfrentamento aí transversal junto com a área de segurança e educação para enfrentar essa mortalidade? Veja bem, hoje na Secretaria Nacional de Juventude você já tem uma política que chama Juventude Viva. A Juventude Viva ela precisa ser estabelecida com um plano e já está escrito o acesso à segurança dentro do Plano Nacional de Juventude, só que você precisa planejar isso. Como é que vai acontecer essa política, onde ela vai acontecer, onde são os bolsões de pobreza, onde mais acontece a mortalidade juvenil e negra no Brasil. Então, o plano vem justamente para isso, para obrigar que as secretarias estaduais de juventude, que a Secretaria Nacional de Juventude e todos os entes, a ONU, a Unesco, envolvidas, elas planejem, e isso vai ser discutido, está sendo discutido aqui na Câmara Federal, para que a gente possa planejar em 10 anos e já prever qual resultado essa política vai entregar para essa população, por exemplo, a população negra e jovem do Brasil. Deputado Rafael Mota, e a população do campo?
quais são as iniciativas para essa população, para esse grupo de jovens? É um grupo de jovens que a juventude hoje está desassistida em relação ao poder público, né? Isso a gente vê tentativas em relação à Secretaria Nacional de Juventude, programas como o Day Jovem, que tem tratado o jovem, dado a ele cultura, lazer, mobilidade, que é de suma importância. E esse jovem do campo, infelizmente, ele fica mais longe ainda do poder público. Então, hoje a gente está discutindo, por exemplo, a questão da Previdência. Então, esse jovem também ele está imbuído desse mesmo sentimento. O que acontece é que hoje existe um mecanismo incrível que trata e dá o direito para essas pessoas, informando essas pessoas dos seus direitos, que é as redes sociais. As redes sociais hoje é um ambiente fantástico. Hoje, nós que somos do Nordeste mesmo, temos uma população do campo muito ampla, a gente sabe que essas pessoas estão sendo informadas, elas têm a ciência dos seus direitos e a gente espera a gente tem certeza que esse plano também vai poder assistir essas pessoas. Como disse, o Estatuto da Juventude trata de 11 eixos. O nosso problema é identificar os problemas, diagnosticá-los e poder gerar resultados. E através dessa análise de resultados, juntamente com organismos internacionais, juntamente com o poder público, em especial com a sociedade civil, fazer com que as políticas públicas sejam alcançadas e alcancem essa população jovem também do campo. O que a gente não pode admitir, por exemplo, e isso é um tema que eu levo muito para o debate lá dentro da Paraíba, é que o jovem tenha que sair da sua cidade, lá no interior do estado, para ir para grandes cidades. Por exemplo, ter que sair lá da Paraíba para ir morar no Rio de Janeiro, São Paulo, porque não encontra ali condições necessárias para que ele possa estudar, para que ele possa ganhar o seu dinheiro, para que ele possa prospectar, ter uma família. E nós temos hoje, por exemplo, acesso dentro dos bancos públicos ao Pronaf Jovem. O que se precisa é formar esse jovem que está lá na ponta, esse jovem que é agricultor, que ele não tem por que sair do seu torrão, de perto da sua família, para ganhar dinheiro, para sobreviver, para ter qualidade de vida. Então, você pega as linhas de crédito, você tem que formar esse jovem, dizer que existe a linha de crédito, como ele ter acesso a essa linha de crédito, porque aí você consegue segurar esse jovem no campo, ele consegue ter uma qualidade de vida muito melhor e consegue viver bem, Nesse tendo caso, acesso... o senhor acha que é um papel dos municípios esse trabalho? O senhor acha que os municípios estão preparados para lidar com essas características da juventude? Os municípios ainda não estão preparados, por isso que nós precisamos estabelecer o Plano Nacional de Juventude, para que a gente possa levar para os municípios e dizer, olha, esse aqui é o dever de casa, vocês precisam cumprir esse dever, nós temos um plano que ele vale por 10 anos, daqui a 10 anos nós vamos nos unir novamente para atualizar, ver quais são as diferenças de região para região, para que a gente possa adaptar o Plano Nacional de Juventude. Então, os municípios são entes importantes na formação desse jovem, no acesso à linha de créditos, na competência de segurar esse jovem lá dentro dos municípios, dentro da propriedade rural, para que ele possa lá produzir e ajudar o Brasil a se desenvolver sem precisar ir para os grandes estados e muitas vezes acaba na criminalidade nesses grandes estados. Então, se a gente segura o jovem rural lá na sua terra, lá perto da sua cidade, é uma questão de segurança pública, é uma questão de saúde e muito mais, é uma questão de dignidade para o jovem, porque ele não vai precisar sair do seu lugar e vai poder se desenvolver com dignidade. Agora, deputado Rafael Mota. Precisa se dar assistência também para esse jovem do campo, né? Não adianta chegar e criar um plano com diversas obrigações que devem ser seguidas pelos municípios, enquanto os municípios não têm recursos nem para pagamento de folha. Isso é uma realidade que hoje os municípios brasileiros, nordestinos, têm passado, que é uma constante. Infelizmente, essas pessoas não conseguem nem pagar muitas vezes as folhas. Se criar cada vez mais obrigações, como o governo federal tem criado, como a Câmara tem criado, isso torna cada vez mais dificultosa a sustentabilidade desses municípios. E as problemáticas que vivem o jovem rural não é diferente do jovem urbano. Para se ter uma ideia, hoje existe uma penetração das drogas nos interiores do estado do Rio Grande do Norte, eu posso falar com propriedade, que hoje a droga está presente em todos os municípios potiguares, eu diria que em todos os municípios brasileiros. E isso é uma dificuldade que não vive só apenas o jovem da população rural, mas ele também é a mesma dificuldade que o jovem urbano convive, né? A dificuldade de o acesso à educação, o próprio desemprego que deve subir a taxas muito maiores do que se vive na média nacional em relação a esses interiores, em relação a esse jovem rural. Ora, deputado, sobre drogas, é um problema de saúde pública, é um problema de segurança pública. Como conciliar isso, que também é um problema histórico, e como o Plano Nacional pode interferir nessa relação com o jovem? O Plano Nacional de Juventude ele pode interferir estabelecendo as regras, dizendo como é que
os municípios, os estados têm que jogar o jogo e como é que nós vamos cadastrar, por exemplo, esses jovens. Descobrir onde ele está, onde é que são os bolsões, onde tem mais jovens utilizando droga, apesar de que hoje está em todo canto. Assim como no Rio Grande do Norte, como o deputado Rafael disse, lá na Paraíba é da mesma forma. Quando é época de pagamento, quando é época de acesso a qualquer tipo de bolsa, você vê nas ruas muito mais gente utilizando droga. Então, essa é uma matéria que se tem que ficar atenta, o Ministério da Saúde tem que ficar atento, ele tem que dar suporte aos municípios, às secretarias de saúde, como eu já disse, é uma política transversal. As secretarias de juventude nos municípios, as superintendências de juventude dos municípios, elas têm que estar em consonância tanto com a Secretaria de Segurança do Estado ou a Secretaria de Segurança do município e também com a Secretaria de Saúde, para que a gente possa localizar, para que a gente possa mapear e pegar o Plano Nacional de Juventude, ver o que é que ele está dizendo e dar o direcionamento para aquele jovem, para que ele, se está numa área de perigo para ter acesso ou se já está tendo acesso à droga, possa se controlar isso e possa se levar algum tipo de aconselhamento ou algum tipo de acesso médico para que a gente possa tirar e para que a gente possa controlar esse jovem que está nessa faixa de risco no uso de drogas. O senhor falou de um pouco da criminalidade envolvendo drogas e aqui a Câmara, em paralelo à discussão sobre a proteção à juventude, tem também a discussão sobre mudar as medidas de punição do ECA, né, do Estatuto da Criança e Adolescente, com impacto direto aí à população de 15 a 18 anos que está incluída no Estatuto da Juventude. Como é que os senhores que estão acompanhando o tema juventude têm acompanhado esse trabalho? Olha só, eu particularmente sou contra a redução da maioridade penal porque acho que o cerne, para você resolver a questão da criminalidade juvenil, não está na redução da maioridade penal, e sim no formato que se aplica a pena, que não é a pena, a sanção. Já nesse ano de 2017, houve um aumento da pena, o que, ao meu ver, vai ser extremamente saudável na punição, no formato do jovem ver que se ele fizer algo errado, ele vai passar muito mais tempo. Mas a redução da maioridade penal não é o caminho. É apenas 0,5% da juventude brasileira que está inserida nesse quadro de jovens infratores. E nós não podemos, por exemplo, criminalizar toda a juventude por causa de 0,5% de jovens. O que se precisa é verdadeiramente o Estado funcionar e funcionar com eficiência. Pegar o jovem, formar, mostrar a ele um caminho social decente, um caminho onde ele possa caminhar e ter o apoio do Estado. O Estado está aí para aparar, para dar apoio, para formar, e nós precisamos pegar esse dinheiro, existe o dinheiro, e aplicar ele com eficiência na formação desse jovem. Somente assim nós vamos controlar a epidemia de drogas, nós vamos controlar a epidemia de jovens infratores, com a aplicação devida e a formação necessária e correta do jovem brasileiro. Deputado Rafael Mota, como é que o senhor avalia essas mudanças que podem tornar mais rigorosas aí as medidas punitivas do Estatuto, medidas educativas, né, do Estatuto da Criança e Adolescente? Eu vejo, mais uma vez, o Estado brasileiro resolvendo o problema não na raiz, né? A gente acabou de falar da questão do desemprego / violência urbana. Nós temos aí a 4ª maior população carcerária do mundo. Então, quer dizer que nós estamos buscando aumentar essa população carcerária. E a maioria da população jovem, também, jovem e negra. Então, são jovens que às vezes entram com um crime e saem lá profissionais em outros crimes muito mais letais. Então, eu acho que a discussão não tem que partir basicamente da atualização do ECA ou do Estatuto da Juventude, ou penalizar e criminalizar cada vez mais essa população, mas buscar realmente alternativas que façam com que esses jovens não procurem o crime. Porque hoje, infelizmente, o jovem não é assistido talvez pelo Estado e nem pelos municípios, nem pelo governo federal. Então, a alternativa que ele tem muitas das vezes é ser cooptado pelo crime. Eu vivo num estado que muitas das vezes está sendo dominado pelas facções criminosas. E essas facções procuram cada vez mais esses jovens porque não existe nenhum tipo de pena que assista a esses jovens, digamos, pena entre aspas. E os centros que procuram reeducar esses jovens não têm tido uma efetiva tentativa de realmente reabilitar esses jovens. Então, eu acho que existem alternativas que não seja única e exclusivamente aumentar a penalidade desses jovens ou torná-los cada vez mais sobrepujantes em relação a essa criminalidade. Porque a gente, infelizmente, hoje o jovem, se ele não tiver acesso à cultura, à educação, a lazer, o crime vai cooptar esse jovem. Ele quer comprar o tênis, ele quer ter o tênis de marca, ele quer ter o acesso ao show, ele quer ter o status que hoje as redes sociais e a própria sociedade exige
que ele tenha um certo status, então ele vai buscar uma alternativa que seja muito mais fácil, que infelizmente às vezes quando o poder público não está presente, a criminalidade vai ocupar esse espaço. E é isso que a gente tem visto, por exemplo, no Rio de Janeiro, no Nordeste brasileiro, no Norte, em todo o Brasil tem sido essa realidade. As facções estão computando cada vez mais uma população mais jovem para poder serem realmente profissionais do crime. Infelizmente, a gente tem um Brasil de reis do camarote. Todo mundo ostenta e isso é um direito de todos, principalmente do jovem, ele ter acesso. O que, na verdade, o jovem que está na criminalidade busca é ter acesso a recursos para que ele possa ir numa loja comprar um tênis, para que ele possa fazer uma viagem, para que ele possa desfrutar de coisas, né, de bens de consumo. Mas existe outro caminho, e o caminho é da formação. Antigamente nós tínhamos reformatório, hoje nós temos os centros socioeducativos. Nós precisamos transformar isso em centros de educação, em centros de formação, para que ele não entre lá e saia um profissional do crime, ele saia de lá um cidadão pronto para encarar o mercado de trabalho com dignidade e vontade de vencer na vida. Deputados, obrigada pela participação, sucesso na aprovação do Plano Nacional. Obrigado. A gente que agradece e dizer que a Câmara dos Deputados, os jovens deputados que estão aqui, estão sintonizados em promover um grande debate e encontrar uma grande saída para a juventude brasileira. A gente queria também deixar a Secretaria de Juventude da Câmara aberta a toda a população, a sociedade que queira realmente dialogar com o Parlamento. O Parlamento jovem, um parlamento que está atento às necessidades da nossa juventude. Tem algum endereço de Facebook ou e-mail? Foi aprovado recentemente, nós estamos aí há 7 meses com essa missão, essa nova missão, com parlamentares como o deputado André nos auxiliando. E certamente a gente está aberto ao diálogo, a nossa intenção é poder ouvir a sociedade e trazer os seus pleitos para esse ambiente. E o próprio portal da Câmara também oferece esse acesso. Exatamente. Obrigada, deputados. Câmara Debate termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei sobre Plano Nacional da Juventude com o secretário da Juventude da Câmara, deputado Rafael Mota, do PSB do Rio Grande do Norte, e o deputado André Amaral, do PMDB da Paraíba. Obrigada pela audiência e até mais.